Fala, rapaziada, e assim termina a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, evento que foi um grandíssimo acerto da FIFA. Infantino, que não foi Infantino dessa vez, foi muito maduro, diga-se de passagem, e conseguiu trazer todas as atenções, inclusive dos europeus, para a Copa do Mundo da FIFA, fazendo com que fosse um sucesso. Eu tive a oportunidade, através da Alfa, um beijo para a Alfa. Aliás, se você ainda não é registrado, vai em Alfa para se registrar. A Alfa me levou, fui a 5 jogos, todos em Miami. Aliás, não peguei jogo deste Chelsea e nem do PSG, dei azar, né? 5 jogos lá em Miami e pude ver de perto o que os Estados Unidos conseguem trazer de entretenimento, e pode ser que no ano que vem a gente tenha a mesma vibe, a mesma atração, né? As pessoas estejam pilhadas, até mais, né? Sem dúvida nenhuma, porque times e seleções têm muita diferença, mas a FIFA conseguiu. Objetivo alcançado. Dito isto, vamos falar do jogo. Bom, o Chelsea, na verdade, assombrou o mundo. Eu duvido, né, que alguém em sã consciência, tirando amantes, torcedores e apaixonados pelo Chelsea, conseguia em sã consciência entender que 3-0, ou seja, uma goleada, um jogo sem nenhuma dúvida, o Chelsea não deixou dúvida que hoje foi muito superior ao PSG, o que leva a gente a pensar o quão parelho e o quão o nível alto desses times faz com que jogos fiquem muito incompreensíveis ou difíceis de prever, imprevisíveis. Eu acho que essa seria a palavra, né? Vamos lá. O próprio PSG perdeu para o Botafogo. O próprio PSG goleou o Real Madrid. O PSG hoje foi goleado. O PSG tinha goleado a Inter de Milão. A Inter de Milão perdeu para o Fluminense, que acabou perdendo para o Chelsea, que ganhou do PSG. Ou seja, não há lógica em futebol no nível em que a gente está vendo em um jogo de Copa do Mundo. E os brasileiros estão dentro deste nível. Os brasileiros têm o mesmo nível? Não, não tem. O jogo de hoje mostrou o quão forte é o Chelsea, né? Embora um brasileiro tenha desequilibrado a favor do Chelsea, o João Pedro, no qual eu admito não era fã, desequilibrou, né, nos últimos 2 jogos, fez 3 gols, 2 do Fluminense, um hoje na final e um golaço. Entrou, chegou, né, foi comprado a 400 milhões de reais e fez o que fez nos jogos. Então, o dinheiro ainda é um abismo e ainda mostra a diferença que pode trazer para um clube europeu em relação ao sul-americano. Agora, qualidade técnica, o Brasil tem, alguns jogadores têm, por isso que eles vêm aqui buscar os nossos jogadores. O jogo de hoje mostrou um Chelsea muito concentrado, muito ambicioso e muito afim do jogo. Eu achei o PSG um tanto quanto soberbo, dá para dizer até um salto alto, né? Vamos dizer assim. O Chelsea conseguiu neutralizar as melhores jogadas da saída de bola, que era com o Vitinha a jogada mais transparente, mais cristalina. Eu não vi o Vitinha praticamente conseguir jogar, né? O Chelsea conseguiu neutralizar as jogadas do PSG e mais, conseguiu impor o seu jogo. O Palmer fez um jogo exemplar, 2 gols parecia uma jogada de sinuca, uma bola de canhota no canto do Donnarumma que nada pôde fazer. Depois ele ainda dá um passe para o João Pedro, que faz um golaço por cobertura, ou seja, 3-0, sem nenhuma dúvida. O Chelsea arrebenta o PSG, uma coisa impressionante. E fica a pergunta, o que aconteceu? Porque o Chelsea ganhou ou foi o PSG que perdeu? Na minha opinião, o Chelsea ganha, né, do PSG, mas é muito difícil a gente excluir a péssima partida que fez o PSG, desinteressada. Eu não sei onde foi e não consigo
em palavras, não consigo diagnosticar assim tão rapidamente, porque o jogo acabou de terminar, onde foi que o PSG errou. Eu vi que ao final do jogo o Donnarumma e o Luiz Henrique partiram para cima do João Pedro, empurraram o João Pedro, ou seja, vontade a fim de ganhar é óbvio que ele estava, ou seja, era um campeonato mundial que valia muito dinheiro, que virou uma Champions League praticamente, né, da semifinal em diante, tirando o Fluminense, tinha Real Madrid, o maior vencedor de Champions, o último vencedor de Champions, e o Chelsea recém ganhou uma Champions, ou seja, era uma semifinal muito acima da média, e mesmo assim a gente viu a surpresa acontecer, ou seja, nesse nível de futebol, a surpresa ela não é uma surpresa, as coisas acontecem, a gente vê constantemente na Champions League, um 3-0 de um lado, um 4-0 no jogo da volta, um 4-1, um 3-0 e as coisas alternam de mão. Jogo único, tudo pode acontecer e a gente não consegue prever. Então hoje foi um desses jogos. Agora, que o PSG deixou a desejar, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, se eles estão se importando porque este Mundial a gente precisa ainda entender o quão grande isso será, né? O quão relevante isso vai seguir sendo. Foi incrível, a gente abriu falando esse comentário sobre o tamanho do Mundial, eu prezo ele, eu gostaria muito que o meu time, o Grêmio, estivesse lá, 29 tá às portas, o Grêmio, compramos a arena agora, o Grêmio me parece que vai se reforçar e o ponto final dessa estruturação tem que ser um Mundial de Clubes para ver o tamanho que é esse Mundial e hoje provou. Então, finalizamos o Mundial com o Chelsea campeão. Flamenguistas, acho que vocês podem sim se gabar ou olhar para si e dizer, olha, nós ganhamos do campeão do mundo com méritos. Mas não era o mesmo Chelsea, não sei quem, não tinha o João Pedro, era a primeira fase. Bom, aí eu não sei. Eu sei que o Chelsea não foi campeão invicto porque perdeu para o Flamengo e o Flamengo pode sim olhar para si e dizer que ganhou, embora depois tenha sido eliminado pelo Bayern de Munique. Baita torneio, foi muito legal e agora a gente volta as nossas atenções ao Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e a Libertadores da América, que é o que nos cabe, beleza? Então tá, gostou do meu comentário? Deixe o seu like, se inscreva no canal e este é o Lives do Duda. A qualquer momento eu volto com um comentário, com uma live, seja lá o que for. Tamo junto!